Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Isabela Carini e esse é a Palavra Pura, o canal onde fazemos a leitura da Palavra de Deus. Que bom que você está aqui, agradeço a sua visualização e já peço que deixe o seu like e a sua inscrição, se inscreva no canal. Nós temos 268 inscritos, gostaria muito que nós chegássemos a 300 inscritos. Se você puder deixar a sua inscriçãozinha, eu vou ficar muito feliz, porque aí a palavra vai ser, o YouTube entende que as pessoas gostam do vídeo e vão divulgar esse vídeo para outras pessoas. Mas se ninguém reage, ninguém escreve, ninguém dá like, infelizmente outras pessoas não são alcançadas através do algoritmo. Então, peço para você que pare um pouquinho, deixe o seu joinha aí e a sua inscrição. Ai, gente, que bagunça nessa mesa. Desculpa. Olha quanta coisa. Vamos lá. Hoje vamos ler Êxodo 9 e 10, Provérbios 3 e Hebreus 9 e 10. Amém? Diz assim, Êxodo 9. Então disse o Senhor a Moisés: vai à presença de Faraó. O que aconteceu? Então disse o Senhor a Moisés: vai à presença de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que me sirva, porque tu recusastes a deixá-los ir, e os detiveres por força. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma grande praga, e o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e morrerá todo, e não morrerá nada de tudo o que for dos filhos de Israel. Eu vou ler de novo essa parte porque eu não gostei. E o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor determinou um tempo certo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu, mas todo o gado dos filhos de Israel não morreu. E Faraó mandou ver, e eis que todos os gados dos israelitas, nenhum morrera. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deixou o povo ir. E disse Deus a Moisés e a Abraão: tomai para vós mãos cheias de cinzas de forno, e que Moisés as espalhe para o céu à vista de Faraó. E tornará o pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas que arrebentavam em úlcera sobre o homem, e sobre o animal em toda a terra do Egito. E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e elas se tornaram feridas que arrebentavam úlceras sobre os homens e sobre o animal. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa das feridas, pois as feridas estavam sobre os magos e sobre todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e coloca-te diante de Faraó, e dize a ele: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa o meu povo ir para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Porquanto agora estenderei a minha mão para que eu fira a ti e ao teu povo com peste, e tu serás cortado da terra. E na verdade é por esta causa que eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã, a essa hora, farei chover um grande granizo, tal como não houve no Egito, desde a fundação até agora. Por isso, envia agora e junta o gado e tudo que tens no campo,
Pois sobre todo homem e todo animal que for encontrado no campo e não for trazido para casa, cairá o granizo e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Senhor entre os servos de Faraó, faz seus servos e seu gado fugir para dentro das casas. E aquele que não considerou a palavra do Senhor, deixou o seu servo e o seu gado no campo. E o Senhor disse a Moisés: estenda a tua mão para o céu, para que haja granizo em toda a terra do Egito, sobre o homem e sobre o animal, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovão e granizo, e o fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Assim houve granizo e fogo misturado com granizo, muito grave, tal como não houve em toda a terra do Egito desde que se tornou uma nação. E o granizo feriu toda a terra do Egito, tudo que estava no campo, tanto o homem como o animal, e o granizo feriu toda a erva do campo e quebrou cada árvore do campo. Somente a terra de Gozém, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. E Faraó e chamou Moisés e Arão e lhes disse: pequei desta vez, o Senhor é justo e eu e o meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor, pois é o suficiente, para que não haja mais trovões fortes e granizo. E eu vos deixarei ir e não ficareis aqui. E Moisés lhes disse: assim que eu sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor e o trovão cessará. Nem haverá mais granizo, para que saibas que a terra é do Senhor. Mas quanto a ti e aos teus servos, sei que não temereis o Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já está na espiga e o linho estava enrolado, mas o trigo e o centeio não foram feridos, pois não eram crescidos. E Moisés saiu da presença de Faraó e da sua cidade, estendeu suas mãos ao Senhor, e o trovão e o granizo cessaram, e a chuva não foi derramada sobre a terra. E quando Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou ainda mais, endureceu seu coração, ele e os seus servos. E o coração de Faraó foi endurecido e não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor havia dito a Moisés. Capítulo 10. E disse o Senhor a Moisés: vai à presença de Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração dos seus servos, para que eu mostre esses sinais diante dele, e para que tu contes ao ouvido dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos as coisas e os meus sinais que eu fiz entre eles no Egito, para que saibas que eu sou o Senhor. E Moisés e Arão foram à presença de Faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: quanto tempo recusarás a humilhar-te diante de mim? Deixa meu povo ir, para que me sirva. Senão, se tu recusares a deixar meu povo ir, eis que amanhã trarei locustas para as tuas costas, e cobrirão a face da terra, para que não consigas ver a terra. E eles comerão o resto do que escapou, o resto do granizo, e comerão toda a árvore que cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas dos teus servos e as casas dos egípcios, que nem teus pais, nem os pais dos teus pais viram, desde o dia em que eles estiveram sobre a terra até este dia. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa-os ir, para que sirva ao Senhor Deus. Não sabeis ainda que o Egito está destruído? E Moisés e Arão foram levados novamente a Faraó, e ele lhes disse: ide, serve o teu Senhor, vosso Deus, mas quem são os que irão? E Moisés disse: iremos com os nossos jovens, os velhos, os filhos e as filhas, e os nossos rebanhos e gado iremos, porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E ele lhes disse: que o Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir, e os vossos pequenos. Olhai, pois, a mal diante de vós. Não será assim. Ide agora vós, que sois homens, e servi ao teu Senhor, pois isso é o que desejastes. E eles foram expulsos da presença de Faraó. E o homem
E o Senhor disse a Moisés: estenda a tua mão sobre a terra do Egito para que as locustas venham sobre a terra do Egito e comem toda a erva locustas venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que o granizo deixou. E Moisés estendeu a sua mão, a sua vara sobre o Egito, e o Senhor trouxe o vento oriental sobre a terra, derrubando tudo durante todo aquele dia e toda aquela noite. E ao amanhecer, o vento do oriente trouxe as locustas. E as locustas subiram para toda a terra do Egito e descansaram em toda a costa do Egito. Terríveis foram. Antes destas, nunca houve locustas como estas, nem depois destas haverá. Pois elas cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e elas comeram toda a erva da terra, e tudo quanto eram os frutos das árvores que o granizo havia deixado. E não ficou verde algum nas árvores, nem nas ervas do campo, e nem em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó a chamar Moisés e Arão, e disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-te que vos perdoes o meu pecado somente desta vez. Rogo ao vosso Senhor, retire de mim somente esta morte. E ele saiu da presença de Faraó e suplicou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental, que foi fortíssimo, e tirou as locustas e a lançou no Mar Vermelho. Não ficou uma locusta em toda a costa do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó para que não deixasse os filhos de Israel ir. E o Senhor disse a Moisés: estenda a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre toda a terra do Egito, e que trevas tão escuras que possam ser sentidas. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito por 3 dias. E eles não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Faraó chamou Moisés e disse: ide, serve o teu Senhor. Somente fico com vós os rebanhos e o vosso gado. Deixa também os vossos pequenos ir. Deixai também os vossos pequenos ir convosco. E Moisés disse: deves dar-nos também sacrifícios e ofertas queimadas, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. E também o nosso gado irá conosco. Nenhum casco ficará, porque disto tomaremos para servir o Senhor, nosso Deus. E não sabemos que serviremos ao Senhor até que chegarmos lá. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os deixou ir. E Faraó lhe disse: sai da minha presença, toma cuidado para que não veja a minha face, porque no dia em que vires a minha face, morrerás. E disse Moisés: disseste bem, não verei a tua face novamente. Concluímos o 10. Agora, Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias, e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento, nem em todos os teus caminhos. Reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Se encherão os teus celeiros abundantemente e as tuas prensas interromperão
do vinho novo. Irromperão, e as tuas prensas irromperão de vinho novo. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção. Porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como o pai ao filho em que se deleita. Feliz é o homem que encontra sabedoria, e o Senhor que adquire entendimento. Não, tá errado. Feliz é o homem que encontra sabedoria, e o homem que adquire o entendimento, porque sua mercadoria é melhor do que a mercadoria da prata, e o seu lucro que o fino ouro. Ela é a coisa mais preciosa dos rubis, e todas as coisas que possas desejar não se compram ela. A duração de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de prazeres, e todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore da vida para os que lançam mão dela, e feliz é cada um que retém. O Senhor, pela sua sabedoria, fundou a terra, e pelo entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, as profundidades se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, não se afastem dessas coisas dos teus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a discrição. Então, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás seguros os teus caminhos, e teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem tomados. Não retenhas o bem a quem é devido, quando estiver no poder de tua mão, fazê-lo. Não digas ao teu vizinho, vai e volta novamente amanhã e dar-te-ei quando eu estiveres contigo. Não maquines o mal contra o teu vizinho, vendo que ele habita em segurança em ti. Não contendas com o homem sem motivo, se ele não te fez mal nenhum. Não invejes o opressor, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação ao Senhor, mas com os justos está o seu segredo. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Os sábios herdarão a glória, mas a promoção dos tolos será vergonha. Hebreus 9. Hebreus 9. Aqui, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si serão purificadas em sacrifícios superiores a estes. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Nem também para oferecer com frequência, como sumo sacerdote, entrava no lugar santo de ano em ano com sangue alheio. Porque antes necessário era que ele sempre sofresse desde a fundação, mas agora na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou
para aniquilar os pecados do sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Capítulo 10, do 1 ao 18. Porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Se ainda o fosse, não teria deixado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas nesses sacrifícios a cada ano se recordam os pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que, quando ele entra no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Em ofertas queimadas e sacrifícios pelo pecado não tens prazer algum. Então eu disse: eis-me aqui, a cabeça do rolo que está escrito sobre mim, para fazer a vontade de Deus. Acima, quando disse: sacrifício e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem eles tiveste prazer, os quais são oferecidos pela lei. Então ele disse: eis-me aqui para fazer a vontade, ó Deus. Ele tira primeiro para que possa estabelecer o segundo, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. E cada sacerdote se apresenta diariamente ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este homem, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, para sempre assentou-se à direita de Deus. Desde o momento em diante, encontra-se à espera, até que os inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, como uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. E disto o Espírito Santo também nos é por testemunho, porque depois de haver dito: este pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e suas mentes as escreverei. E dos seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Amém. Bom, fechamos agora, concluímos mais uma leitura desses 3 livros. Amanhã vamos continuar ainda Hebreus 10. Encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo e uma boa semana.